Esse podcast é um oferecimento de Águas Levite, Bru MKT, Clube Turismo Leandro Martins, BNI Noroeste Paulista. Fala galera de Rio Preto e região, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada. Eu sou o Leandro Martins, como sempre ele, Odelmo Serrano aqui com a gente. Tudo bem, Odelmo? Tudo ótimo, começando, dando início novamente à segunda temporada. E olha, eu preciso mandar um abraço, um beijo pra galera do TikTok, porque ontem, de repente, o meu celular não parava, os vídeos do nada começaram a viralizar. Então, tem muita gente nova que começou que se inscreveu no nosso canal, que está vendo pelo TikTok. Um abraço pra galera do TikTok. A gente nem entende muito TikTok, né? Mas tá dando super certo, isso que é importante. Exatamente. Mais um canal que vocês têm aí com a gente, né? Pra vocês acompanharem a gente, como vocês já sabem, né? YouTube, Instagram, Deezer, Amazon, Spotify e agora também no TikTok. E estamos conseguindo completar os nossos checks na lista de convidados desde a época do meu pós-operatório que a gente estava lá, né? É verdade, e hoje temos dois convidados que estavam há tempos na nossa lista e hoje conseguimos trazê-los aqui para o podcast. Estamos aqui com Amanda Oliveira e Danilo Ferraz, esse casal super especial que, olha, você que é de Rio Preto, você com certeza os conhece, você que é da região, mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, Lê? Exatamente. Sejam todos bem-vindos aqui no Rio Preto Cast. Obrigado por aceitarem estar aqui com a gente. Eu queria ouvir de vocês aí um pouquinho sobre essa história de vocês. A gente estava até brincando um pouquinho fora do ar, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês aí se conheceram, antes da gente até entrar. É super legal, né? essa. Eu só tô curioso para saber também. Cara, obrigado aí pelo convite de vocês, né? A gente estava na lista de vocês já há algum tempo e aí você já matou os dois, né, de uma vez. E a gente estava falando, é a primeira vez que a gente está dando uma entrevista juntos, né? Primeira. Vamos ver que é o que a gente disse. Ou vai dar muito bom, ou vai dar muito errado. E aí, quem conta a história? Já começa assim. Olha, eu acho que eu posso começar contando, porque o que acontece? Eu conheci a Amanda pelo Facebook. E como todo homem solteiro, eu adicionei ela para fazer amizade, para conversar, para bater um papo e tal. E eu conversando com a Amanda lá, na verdade, navegando o Facebook, eu vi um dia ela colocou lá uma mensagem meio triste. Me corrija se eu estiver pulando alguma parte. Não, você me adicionou por conta da Sabrina, que é uma menina que você já tinha ficado. Que isso? Que isso? Já que começou? É minha amiga, super amiga minha. A gente hoje é super amigas, mas na época... E aí eu vi assim e falei, não, vou adicionar as amigas dessa menina, né? Mas eu... Não era nada, para com isso, era uma amiga. Você perdeu o chão, você quiser continuar. Bom, basicamente, a Amanda postou um negócio triste um dia, e aí foi o momento que eu vi pra poder puxar assunto, né? E aí, mal sabia eu naquele momento, mas ela tava triste por causa de um rapaz, ficante, aquela coisinha toda, né? E aí eu cheguei trocando uma ideia com ela, porque você tá triste e tal. E aí, o que aconteceu depois? Não, eu falei, eu tô com dor de cabeça. E aí ele mandou assim, não é isso que o post mostra. Aí eu falei, gente, mas... Demonstrei já numa mensagem só sensibilidade, atenção aos detalhes. Não, mas eu acho que daí em diante... O Danilo, né, foi tentar uma amizade, mas eu sabia, na verdade, o que ele estava procurando, porque dava para ver que ele fazia isso com muitas outras. Eu percebi um movimento. Então ele falava comigo, mas no outro dia aparecia um post dele na balada com uma outra menina que escrevia assim: ai, vou te amar para a vida inteira. E aí um dia, a gente nesse diálogo, conversando, né, como é que é a vida, não sei o quê. A gente estava se paquerando depois desse post, que ele veio super sensível, a gente conversando e um dia essa foto surgiu, né? Linha do tempo do Facebook, você marcava a pessoa, aparece, né? Igual Instagram, você marca e fica lá. Você marcava, aparecia na linha do tempo da pessoa. Isso era o auge do Facebook, todo mundo tava no Facebook o tempo todo. E aí eu peguei, teve um dia que ele veio conversar comigo, eu peguei e mandei assim, você namora? Aí ele falou, imagina, eu falei... Tem um post lá, né, de alguém, ele falou, não, é que o rato sai, o gato faz a festa, que ele tinha ficado 3 dias. Então, assim,
sem pé nem cabeça. Mas aí a gente começou a conversar, a se falar. De um ponto de vista masculino, quanto tempo a gente tá aqui nesse podcast? Tá bem na fita pra caramba pra mim, né, cara? Ela tá falando umas coisas aí que eu tô ficando, peraí, você tinha 22 anos, você tem 30, já passaram 10 anos. Isso faz parte da juventude. Eu também tinha postado porque eu tava chateada comigo. Faz parte, se a gente não tiver com 23 anos construindo grandes coisas. Não, estávamos também buscando coisas. A gente tava naquela fase, né? E aí, conhecendo a Amanda um pouco mais de perto, o que aconteceu? Eu era jornalista na época, né? E teve um show da Negrali aqui em Rio Preto. E aí eu fui convidado para assistir o show do palco, porque tinha aquele acesso de jornalista, tal, convidado. Eu tive acesso ao backstage e eu subi no palco por conta própria, né? Eu ia lá com uma câmera na mão e falava, não, tô fotografando, irmão, tá tudo certo. E aí eu entrei lá e aí eu identifiquei lá de cima do palco, isso é extremamente romântico. Quando a gente contou isso aí no palco da Fátima Bernardes, inclusive... Que nós vamos contar o porquê. Que a gente vai contar o porquê. E eu lembro que a Paola Oliveira ficou olhando assim. Ela ficou derretida. Mas o que acontece? Eu avistei a Amanda, lá de cima do palco, eu avistei ela na plateia. Reconheceu, porque era só papo de Facebook. Porque até então era só no Facebook. Aí eu comecei a tirar várias fotos dela, sabe? Bem creepy, assim, bem stalker mesmo. E aí eu peguei e mandei pra ela no outro dia. Eu falei, encontre a Amandinha. Né? E aí ela, nossa, meu Deus, como assim? Eu falei, não, te vi e não consegui parar de olhar pra você. Estava lá te vendo do palco, parei de olhar o show e fiquei olhando só pro show da sua beleza. E aí, meu irmão, aí esquece. Aí eu comecei, aí que mais? Aí a gente marcou um encontro, né? Aí a gente marcou um encontro e quando a gente se conheceu pessoalmente, como eu disse, eu trabalhava como jornalista e eu estava cobrindo o Country Bulls. Então eu estava indo no rodeio acompanhado do Abraão Acme, meu grande amigo Abraão, né? Que tinha o programa chamado Super Balada na época, que era um programa que passava aqui na TV da cidade. E eu entrevistava os artistas. E aí eu falei para ela, assim que eu sair do evento, eu vou passar aí para te ver onde você tá. Ela estava saindo de viagem, ela ia ficar uma semana fora na praia. E aí ela falou, nossa, mas você vai sair daí que horas? Eu falei, cara, vai ser umas 2h30, 3 horas. Ela falou, tá bom, eu te espero. Aí ela me esperou, e aí eu cheguei na casa que ela tava, na casa dessa amiga que ela tava, que ela ia sair de viagem, bati no portão, e no que ela saiu, eu não dei nem oi. Eu já cheguei assim, dei um susto nela, ela assustou, e eu, vem cá, e dei um beijo já nela. Ela me empurrou e falou, o que você tá achando? O que você pensa que é? Então, quando a gente se viu pessoalmente, não teve nenhum oi, nem um aperto de mão, nem um abraço, nem nada. Foi um susto e um beijo. E daí, isso aí faz o quê? Já 10 anos já quase. 10 anos. Desde então a gente não ficou um dia mais sem se ver, a não ser quando a gente viaja aí, né? Mas nem um dia sem se falar. Mas você falou 3 vezes que você queria ser só meu amigo depois no processo, antes do pedido de namoro. Eu acho que, porque assim, ele queria, acho que ele falava, gente, eu encontrei o amor da minha vida, mas ao mesmo tempo, como é que eu deixo tudo isso pra trás? Super balada, entrevista, né, a vida chamando, assim, não, vamos. Então, ele falou, antes de me pedir em namoro oficialmente, a gente começava a ficar e ele falava, tava pensando, eu acho melhor a gente ser só amigo. Aí, beleza. Teve um dia que eu cansei, sumi. E ele mandou assim pra mim, domingo de manhã, uma mensagem 10 horas da manhã, assim. Oi, bom dia, eu não acordei agora. Sabe do nada? Eu falei, gente, mas peraí. É amizade, não é? O que tá acontecendo? Aí depois, oficialmente, a gente fez uma viagem. Aí ele me pediu em namoro. Mas antes desse processo, que eu acho que aí vem a coincidência, que o Danilo sempre foi um cara muito mais cético, muito mais, né? Antigamente, assim, não, pau é pau, pedra é pedra, e ok, é isso. E eu sempre acreditei muito na espiritualidade. Ele acredita na lei do retorno, mas era muito espiritual mesmo. Sabe aquela coisa de o que dava... aquelas coisas, que nada acontece por acaso. Uma romantização, até uma grande de uma confusão na época, tinha, na verdade. Né? Que eu tinha. Eu era um pouco mais prático. E o Danilo um pouco mais prático. Mas teve uma situação nesse processo de fala no Facebook, não fala no Facebook... de que ele sumiu, que ele foi fazer uma viagem, eu também fiquei no meu canto, eu senti saudade e eu fui procurar alguma coisa para puxar assunto com ele. Porque sabe quando o assunto vai morrendo assim? Você fala assim, o assunto morre. E eu entrei no Facebook dele e vi que ele fazia aniversário dia 5 de maio. Aí, 5 de maio eu faço, né, também. Aí eu peguei e chamei ele e falei, oi, né, tá sumido, conversando, aquela coisa do tá sumido, né. E aí eu falei, eu vi que você faz aniversário dia 5 de maio. Eu falei pra ele, aí ele falou, por que você? Aí eu falei, eu também.
Aí ele, porque ele sempre me assustava com as respostas. Aí ele falou, então ano que vem nós vamos fazer uma festa, nós vamos alugar uma chácara. Eu falei, gente, esse cara tipo, é doido, né? Tudo já é muito empolgante. E aí, passado uns dias depois, eu perguntei, quantos anos você tem? E ele falou 23, né? 23 na época. Éramos bebês, cara. Aí ele falou 23. Eu falei, eu também. Então a gente nasceu no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano. E eu contei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu tô conhecendo um moço, a gente nasceu no mesmo dia, mês, ano. Aí ela falou assim, ai, só faltava ser horário, né? Eu falei, não, imagina. Aí já é loucura, muito... né? Imagina. Mas aí ele foi lá no instituto, na época ainda que era administrado pelo Ielário, não tinha a minha própria organização social. E aí ele passou um período lá, brincou com as crianças, ele chegou em casa, tirou uma foto e falou assim, eu nasci às 11h15. E você? Eu falei, não sei. Quando eu chegar em casa, eu vejo. Que eu chego em casa e abro minha certidão, 11h15. Bom, aí a gente não precisa dizer que virou temas de jornal de reencarnação, Fátima Bernardes, tudo que vocês imaginarem. Jornalzinho espírita, sabe? O segundo o caso do mundo, e ainda assim o outro caso tem 6 minutos de atraso. O nosso é exato, assim, 5/5/89 às 11h15 da manhã. Aí o que a gente fez? Nós casamos nesse dia que é pra economizar dinheiro. Então faz a festa de casamento, a festa de aniversário. Tentamos fazer um planejamento pro Apolo nascer nesse dia, mas não deu certo. Deu completamente errado. Mas essa é a super coincidência que... Eu lembro que uma vez a gente conversando, isso mexeu muito com ele, assim. E ele falava, gente, mas, né, como assim? Aí a gente começou a falar de alma gêmeas. Aí rolou a paixão real de... Aí eu falei, não preciso mais de chaveco também. Agora já... já entramos universo no ponto. Não, o pai tá dentro. Já provou. Aqui, Leandro, olha que nós estamos com cara de Paulo Oliveira agora aqui. Exatamente. Colocar vocês a Paulo Oliveira. Gente, mas que demais. Então, assim, quando vocês conheceram, estavam começando esse teu caminho de empreendedora social, né, Amanda? De realmente começar tudo isso. Danilo, como é que foi isso pra você? De ver na Amanda essa força, ver hoje tudo que ela construiu. Como é que foi esse processo pra acompanhar esse furacão que é a Amanda? Cara, eu... Quanto você pagou pra ele? Não, é verdade. Pera aí, Leandro, depois, minha vez. A gente inverte. Não, o que acontecia, cara? Eu não sabia o que era o trabalho dela. Eu não entendia, na verdade, porque eu e a Amanda, nós somos dois extremos opostos, assim, né? Ou pelo menos nós nos conhecemos nos extremos opostos, porque hoje a gente se encontrou aí no meio do caminho, mas quando a gente se conheceu, ela era extremamente caridosa, como ela continua sendo, inclusive, mas hoje com um ponto de equilíbrio um pouco maior, mas ela era caridosa a ponto de você falar assim, cara, bonito esse seu colar, ela tira e te dá, e ela pagou tipo R$1.000 no colar no dia anterior, sabe assim? Ou então é um colar que ela ganhou de presente em algum lugar e ela simplesmente dava. Então ela pegava o salário dela e tem até casos assim que ela comprava um carro e ela simplesmente não ligava pro fato de pagamento, parcela, licenciamento, tudo isso é coisa terrena, ela falava. O que importa é o espírito. E aí as coisas naturalmente desgringolavam, mas ela não ligava. Não, pra quê? Dinheiro não tem que me preocupar com isso. O universo vai colocar no meu caminho as coisas que tem que acontecer. Aí colocou um investidor no caminho. Colocou eu, exatamente. Ou seja, ela estava certa, né? Bem lembrado, não pensei por esse lado. E aí, eu era o extremo oposto. Eu era tipo, não, cara, você quer que eu vá na sua casa? A gasolina tá tanto, quanto que você vai contribuir? Eu falava isso pra ela, assim como eu falava pra todas as outras meninas que eu conhecia, que era um jeito de falar pra elas também, tipo, ó, não vem fazer graça pra cima de mim que não tem. Eu não tô falando que eu me orgulho, mas era sendo extremamente sincero e transparente aqui com vocês, era o jeito que eu era. E aí, eu lembro que eu não entendia muito bem o trabalho dela. Eu olhei pra ela assim e falei, tá, mas eu vejo teus posts com criança, lembrando que antes era diferente do que ela faz hoje. Hoje ela tá numa posição de presidente, CEO, fundadora. Antigamente ela era coordenadora de um projeto social, né? E aí eu via ela com muitas crianças, eu falava, é uma creche? Ela falou, não, é um projeto social, é uma ONG. Eu não sabia o que era isso. Eu falava, mas como assim? Não, tem crianças pobres em situação de vulnerabilidade, esse é um projeto que tira ela das ruas, que muda as referências dela, que, né, pega aquela criança que tem referência do tráfico, da prostituição, e coloca ela numa referência de música, de arte, de cultura. E eu
para mim a conta não fechava. Eu falava, mas quem que paga por isso? Essas crianças não estão pagando. Os pais das crianças não estão pagando. Quem que paga o teu salário? O cara do financeiro, cara. Não faz, você vive do quê? Quantos atendimentos? Como que você escala esse negócio? Então, eu não entendia. E aí demorou um tempo para eu entender, né? E então a gente se encontrou e a gente se equilibrou muito nisso. Porque eu tinha uma visão que, cara, é tudo olho por olho, dinheiro, tudo tem que ter uma finalidade financeira. E ela era do extremo oposto. Não, tudo é fazer o bem, sem olhar quem, e viver uma vida estilo Chico Xavier mesmo, sabe? Sem se preocupar com absolutamente nada e do mundo carnal financeiro e simplesmente se preocupar em fazer o bem. Ainda bem, né? Porque quando ele pediu pra pôr gasolina, como pra mim isso é um negócio terreno, eu não me importei. Talvez não estaríamos juntos. O que contribuiu pra eu olhar do lado financeiro e falar, porra, cara, que mina legal, que bacana. Diferente, gostei dela. Mas a gente se equilibrou muito nesse aspecto, porque eu e ela, a gente entendeu que tinha que haver um ponto de equilíbrio. Nenhum estava certo, nem o outro estava certo. Eu não estava certo no meu jeito de levar a vida e ela não estava certa também. Mas assisti o progresso da Amanda, né? E agora ela acabou de lançar um livro chamado Jeito Valquírias de Fazer Gestão, que eu acho que é mais do que um livro, né? É um manifesto realmente de como você faz uma gestão de impacto. E aí, obviamente, ela vai falar um pouco mais sobre isso, ela tem mais propriedade para falar. Mas a Amanda é uma pessoa muito inquieta, ela está sempre estudando, ela está sempre lendo, ela está sempre se aprimorando. E a gente se encontrou muito nisso, sabe? Eu era também o tipo de cara que eu não gostava de ir para festa nenhuma, porque eu tinha metas na minha vida, eu tinha objetivos que se eu não tinha alcançado esses objetivos ainda, eu ficava extremamente desconfortável. Então, eu queria ter bastante dinheiro, eu queria começar a investir, eu queria ter empresas, eu queria ter isso, queria ter aquilo. E se eu não tinha nada disso feito na minha vida ainda, eu não me permitia ir para uma festa e descansar e viver a vida. Não, por quê? Porque eu tenho trabalho, eu tenho coisa para fazer. E a Amanda também era inquieta. Então, quando juntou essas duas cabeças, assim, a gente viu que, poxa, junto a gente consegue alcançar muita coisa, porque os dois é muito inquieto, os dois buscam muito, né? Conhecimento, busca crescimento. E eu acho que isso é fundamental no relacionamento. Você tem que ter não só afinidades, porque afinidade é aquele negócio. Ela gosta de filme de ação, ela gosta de filme romântico, ela ouve Caetano. Isso é afinidade, mas visão de vida, se os dois tiverem uma mesma visão de vida, uma mesma visão de progresso, aí a coisa anda, porque senão já teria se perdido já o relacionamento há muito tempo atrás, porque às vezes a Amanda tem que trabalhar até as 10 da noite, e às vezes eu, e às vezes a gente tem que pegar final de semana. O nosso último aniversário, por exemplo, a gente nasceu, né, como a Amanda disse, mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano e mesmo horário, mas no último dia 5 de maio, eu estava em São Paulo, no evento de embaixadores da XP, e ela tinha ficado em casa. Então, se a gente não entende a cabeça um do outro, se a gente não tem uma visão comum de futuro, aí a coisa não acontece. Então, acho que a gente se complementou muito nesse sentido, né? Você concordaria com isso? Não, mas é muito legal isso que você falou, né? De construção. Porque às vezes a gente vê que, nesse ponto mesmo de relacionamento, às vezes dá um conflito, né, nesse sentido. Uhum. E, Amanda, como que é para você ver essa construção toda, esse caminho todo das Valquírias, né? Do momento em que você entrou, depois como uma coordenadora, até o momento hoje como uma CEO de uma holding que propõe fazer muita coisa boa para muita gente? Eu acho que as pessoas perguntam como é que, se eu imaginei. Não. E também nunca lá atrás, nunca planejei, nunca pensei que quero tornar isso algo que vai para o mundo. Isso, se eu disser que eu fiz um planejamento para isso, é mentira, mas o que aconteceu foi uma consequência desse trabalho duro, que é isso que o Danilo trouxe, essa visão, né, em conjunto desse trabalho duro, de avançar, de ser incansável, de não se contentar, né? A gente não se contenta. Se eu posso fazer a mais, por que eu vou entregar, né? Hoje, antes de eu vir para cá, eu crio o meu plano do dia, de acordo com o que eu preciso entregar no mês. Então, eu chego, faço um rascunho, e antes de vir para cá, eu falei, peraí, falta 10 minutos para eu sair, deixa eu ver se eu cumpri as coisas que eu coloquei que eu ia fazer no dia. Tinha 2 coisas que eu não tinha cumprido. Então, o que eu não consegui fazer no dia, que eu fui atropelada por algumas demandas, eu falei, não, eu vou fazer isso aqui em 5 minutos. Peguei o telefone, liguei, resolvi. Porque eu gosto de fechar o dia com as coisas muito bem resolvidas. Agora, eu acho que é esse jeito de trabalhar, é esse jeito de fazer gestão,
essa seriedade do terceiro setor, de saber que não é um oba-oba, que não dá para ser, como o Danilo trouxe, não dá para ser só na base da caridade, tem que ter impacto social, tem que ter controle financeiro, tem que ter auditoria. Não é um oba-oba, não é um show de caridade que muda vidas. Eu venho de uma visão de caridade. Só que essa visão de caridade atrelada à gestão, ela muda o jogo. Da coisa. Ela traz, ela comprova que para onde está indo o seu recurso, o seu investimento. Então, eu acho que Valquírias veio se profissionalizando ali com Unesco, Criança Esperança, né? Foi ponto de cultura, depois saiu na capa da Valor Econômico, Forbes. Foram acontecendo algumas coisas que ia colocando selos de dizer para a sociedade de que aqui é uma organização séria. Mas eu nunca me planejei para isso, nunca pensei, até porque eu tenho a questão da cicatriz, do acidente que eu sofri, que foi um trauma terrível, né? Se vocês perguntarem qual é a minha graduação hoje, foram as dores que eu vivi, foi a pobreza. Eu me graduei na pobreza para conseguir desafiar realmente todos superar esses desafios que vêm na nossa direção. Mas eu nunca imaginei, eu não queria dar entrevista por conta da cicatriz. Mas a vida foi mostrando que, olha, como o Danilo trouxe essa questão espiritual, etc., eu sempre tenho uma voz intuitiva que diz, você vai ter que fazer. E sempre tem uma voz que também me diz, que às vezes eu digo, mas eu não queria, né, fazer porque vai parecer que eu estou querendo aparecer. E sempre tem algo que me diz assim, tem gente que faz para aparecer e tem gente que aparece porque faz. E a gente fala muito sobre esse tema de egoísmo, né? Por que fazer só? Por que não aparecer se você vai multiplicar mais o impacto? Então, Valquírias, até hoje, desde o início, foi movido por isso, de eu não querer aparecer, mas, ao mesmo tempo, essa intuição dizendo, por que você vai ser egoísta de impactar só a sua vida, se a tua voz, se você falar o teu sonho em voz alta, pode multiplicar na vida de outras meninas aquilo que foi feito por você. Então, eu sou movida por isso, sabe? O tempo todo. A gente tem muitos diálogos sobre isso. E da mesma forma, né? Te interrompi? Você ia, não, pode falar. Concluir? Da mesma forma que a Amanda falou sobre a importância de você não fazer só para si, né? A gente tem esse debate hoje no terceiro setor de quem faz não mostra. Não, mostra sim, cara, porque quando você faz e mostra, outra pessoa pode olhar e falar, putz, eu quero fazer igual. Deixa eu ligar pro Odelmo, deixa eu ligar pro Leandro e perguntar como é que funciona para colaborar com essa instituição que eles estão apoiando. Então, isso motiva, isso inspira as pessoas. E da mesma forma, eu sempre falo isso, a coisa mais egoísta que você pode fazer na sua vida é virar e falar, eu tô feliz com o tanto de dinheiro que eu ganho, eu só quero o suficiente para mim. Quando a gente vive num país onde, segundo o IBGE, 50% da população vive com menos de R$500 por mês, aí eu sempre falo isso na internet, eu falo para a pessoa, se você está me acompanhando aqui no TikTok, no Instagram, se você está vendo esse vídeo com uma conexão à internet, você tem 2 braços, 2 pernas, plena função cognitiva, e você está pensando só em resolver o teu lado, sendo que você tem filhos, você tem netos, as decisões que você toma hoje impactam o teu neto que nem nasceu ainda. E você está escolhendo só pagar suas contas e morrer. Então eu tenho comigo que o grande sentido da vida é prosperar e servir. Seja prosperar financeiramente e servir, seja prosperar no seu trabalho e servir a sociedade da melhor forma que você puder. Então a gente tem isso conosco, né? A gente tem que ser mais. E isso não é uma coisa que a pessoa... Isso não tem nada a ver com fama, isso não tem nada a ver com ser milionário, isso não tem nada a ver com o que geralmente as pessoas associam, que chega perto de ser uma questão um pouco de ambição às vezes. Não, a gente está falando que você tem que ser mais para você poder servir mais as outras pessoas, para você poder ajudar a tua família, poder ajudar a tua sociedade, a tua comunidade, o teu bairro, poder ajudar a instituição de caridade que você gosta, poder ajudar a sua igreja. Então você tem que buscar ser sempre mais. A coisa mais egoísta que você pode falar é falar que você quer só pagar suas contas e resolver o teu lado. Isso, para mim, não tem cabimento. Assim como eu acredito que para Amanda também, quando as pessoas não despertam esse aspecto da vida de doar, porque esse é o ponto mais alto da vida, né? Quando você chega num ponto de resolver as suas necessidades básicas, então você tem alimento, você tem segurança, aí você tem emprego, aí você tem a sua ascensão financeira, você tem todas as suas necessidades básicas atendidas, o ponto mais alto da evolução humana é você se dedicar ao outro, né? Que é o real sentido da vida, prosperar e servir.
Então, a gente acredita muito nisso. E é muito gratificante quando a gente vê que outras pessoas observam nossa caminhada e entendem que através do Instituto das Valquírias ou através do meu Instituto Futuro para Todos, que trabalha com educação financeira, você pode pegar aquela tua missão de vida, que no meu caso são as finanças, e no caso da Amanda é a questão do feminino, né, de trabalhar pelas mulheres, que você pode pegar aquela tua paixão, seja ela qual for, e você pode ajudar outras pessoas a prosperarem e a avançar socialmente nisso aí também. Nossa, com certeza. Eu quero trazer um número aqui que saiu no Diário da Região em fevereiro desse ano, que fala que mais de 16 mil famílias em Rio Preto vivem com extrema pobreza. Então isso demonstra que às vezes as pessoas não querem enxergar que é tudo muito distante. Na verdade não, é no bairro, né? Numa instituição mais próxima. Não precisa necessariamente ser algo grandioso. Faz o pequeno, né? Ajuda aquele mais próximo ali, né, Aldão? Exatamente. E assim, a gente recebeu o bispo da Diocese aqui de Rio Preto faz 3 programas, né? Uhum. E ele falou que o estalo dele foi com 11 anos, ele resolveu que ele ia entrar no seminário com 11 anos. E o de vocês? Quando foi o estalo de vocês de falar, não, o meu negócio é prosperar e servir, eu quero trabalhar com o feminino? Quando que foi esse estalo de vocês? Eu vi minha vida ser transformada, né, por meio da música que vinham das salas de aula de um projeto social e ministrada por uma professora, mulher, chamada Valquírias. Eu também veio de uma casa, de um barraco de favela, com uma mãe que estudou até o 4º ano, mas extremamente correta, responsável, ética e honesta. Então, muito correta. Faltava um monte de coisa, mas tínhamos isso. E outras 3 irmãs mais velhas do que eu. Então, eu aprendi a ser dirigida e direcionada por mulheres, por 4 incríveis mulheres, minhas 3 irmãs mais velhas e a minha mãe. Então, essa questão do feminino ficou, né, claro para mim ali logo na infância, passando por todas as situações, elas me defendendo, cuidando de mim, etc. Depois, quando eu encontro essa professora dentro desse projeto social, eu olho e falo, o que uma mulher pode fazer na vida de outra? Ela sobe, ela tem essa capacidade de naturalmente, automático, intuitivo, puxar a outra, né? Então, ela se dedica para que a outra conquiste as coisas que ela vem conquistando. Então, quando eu percebi essa trajetória de extremamente pobre, depois no início da autonomia, depois emancipada socialmente, fui fazer uma anamnese disso, eu falei, o que aconteceu comigo? Eu encontrei essas figuras femininas muito fortes por trás disso. Eu falei, eu quero multiplicar esse impacto. E aí foi quando eu fundei, eu tinha 18 anos e meio, o coletivo musical das Valquírias, que se desdobrou depois em uma organização social e recentemente se tornou uma holding de iniciativas que geram impacto social. Eu acho que a conta é simples, tá? Às vezes as pessoas falam empoderamento feminino, nananana. É isto, mas não é só isso, né? A conta social, ela é simples. Quando você investe em uma mulher, não sei se eu posso dizer investir ou devolver para uma mulher tudo aquilo que foi tirado dela lá atrás, o direito de fazer música, o direito de votar, o direito de andar na rua, o direito de ocupar um cargo de liderança. Quando você devolve para ela tudo aquilo que foi tirado dela, ela protege a comunidade dela, ela protege os filhos e essa conta social, ela fecha. Porque a história de mulheres de favela e de comunidades é a história da minha mãe. Uma mulher, 4 filhas de 3 pais diferentes. Todos os homens vão embora. Ou ele vai preso, ou ele, infelizmente, acaba sendo assassinado por estar no crime, ou ele não assume a paternidade. Ele vai embora. Raramente fica. Raramente fica. E quando fica, tem as enteadas, os enteados na casa. Que existe um número, né, que Valquírias já olhou ao longo desses anos, que olha que depois essa enteada, filha do outro cara, é abusada, é estuprada por essa nova figura paterna. Então, quando você olha para isso, você fala, é um tiro certeiro. Se esta mulher recebe acesso à educação de qualidade, se essa mulher consegue entrar pela porta do Valquírias Education, que é um dos nossos departamentos, e tem acesso a cursos de qualificação profissional, a aulas de educação financeira com o Instituto Futuro para Todos, se ela se emancipa socialmente, eu emancipo pelo menos mais 3 ou 4 crianças juntas. Porque uma mulher forte, ela consegue proteger os seus filhos. Então, é mais do que o empoderamento feminino. É uma conta social. Investir na mulher é seguramente investir
em mais 4, 5, 6 ou até 9 crianças. Que a gente sabe qual é a realidade das mães que moram em comunidade. Então, Valquírias trabalha para isso, luta para isso dia após dia. Os nossos departamentos trabalham como uma distribuidora de oportunidade para garantir que meninas, mulheres e seus filhos se emancipem socialmente. A gente trabalha para que muito em breve esse tema de desigualdade social e de gênero seja muito em breve visto somente nos livros de história. O racismo, ele existe. Mas o tema da escravidão já está lá no livro de história. Nós precisamos colocar o tema da desigualdade de gênero lá também. A luta, ela vai continuar. Ela vai permanecer. Mas nós precisamos deixar esse tema lá. O meu filho, o nosso filho, o Apolo, eu quero que ele esteja no 5º ano, no 6º ano e fale assim, nossa, até 6 anos atrás tinha isso? De uma mulher ir fazer um parto e ser abusada no parto? Até 6 anos atrás, mãe, até 6 anos atrás você sentou numa mesa composta por 6 homens e não te passaram o microfone? Porque você era a mulher da mesa? Até 6 anos atrás tinham uma comitiva de 10 homens e você foi a única que as pessoas que chegavam não cumprimentavam? Isso é real. Tem 2 mulheres que moram dentro de mim, a que luta pela desigualdade de gênero e a que vive a desigualdade de gênero. Mas acho que a boa notícia é que com Valquírias ali, a gente tocando, nós não vamos parar. Essa semana a gente conversa muito, eu e o Danilo, a gente tem muitas conversas, o Danilo me traz muitos insights para ser um pouco mais lógica, e isso funciona muito. Que a gente vai indo muito ali no amparo, e tem hora que a gente tem que ser um pouco mais objetiva. A mulher tem essa síndrome da impostura. Será que eu estou fazendo tudo isso mesmo? As pessoas me convidam às vezes para fazer alguma coisa, eu falo, não, mas eu não sou isso. Aí o Danilo fala, você é? Como assim você não é? Aí eu falo assim, não, eu acho que eu... Ele fala, pelo amor de Deus, você saiu na Forbes, você tem que aumentar o valor do teu serviço. E é real, mas a gente veste uma capa da síndrome da impostora. E se você não tem um homem, vou falar o português, claro, um homem que preste do seu lado, você vai se colocando cada vez mais numa caixa. Porque a mulher, por si só, ela já se sente culpada. Existe uma confusão se aquilo que eu sinto pelo outro é amor ou controle. Então, ela é taxada de louco, um monte de coisa. Então, é essencial e fundamental que se você vai escolher casar, porque casamento não é sinônimo de felicidade, você pode ser feliz para além disso, mas se for fazer uma escolha de casamento, que seja uma pessoa que te apoie, que seja uma pessoa que te alavanque, que ande do seu lado, como a gente anda. As pessoas às vezes falam assim, quem faz mais? A gente anda lado a lado. Né? A gente tem essa percepção de que o nosso sucesso em casal e o sucesso do Danilo enquanto pessoa individual e o meu individual, e depois tem esse sucesso do casal, é muito por conta da presença um do outro na vida do outro. E acho que o nosso maior projeto ainda está para ganhar luz, que é o Apolo. Que vai fazer muita coisa pelo mundo, com certeza. Imagina um menino com cabeça social e educado financeiramente. Vai ser o maior, vai revolucionar. Esse moleque vai ser o Megazord da revolução social. Mas eu acredito muito que um casamento é uma ferramenta muito poderosa para você prosperar. Primeiro porque é muito difícil você ver um cara solteiro que consegue enriquecer. Primeiro porque você não tem alguém para apoiar financeiramente lá, então você acaba tendo que arcar com uma casa inteira, com um estilo de vida sozinho. Então quando você tá num casamento, quando você tá num relacionamento, e quando você casa, o dinheiro é do casal, quando você tá num relacionamento sério, num relacionamento honesto, num relacionamento maduro, o dinheiro é do casal. Não pode haver segredo financeiro, né, entre o casal. Mas para além disso, além da questão financeira, existe a questão também, Amanda, a gente fala muito sobre isso, sobre a energia sexual. A energia sexual ela é a energia mais poderosa que existe. Ela cria e ela destrói também. E ela cria vida, inclusive. Agora, quando você não controla a energia sexual, ela controla você. Então, eu imagino tanto de pessoas que têm aí com 30, 35, 40, 45 anos que passam a vida buscando aquela energia, buscando aquele acolhimento sexual e tá sempre olhando para o lado, sempre se desviando, sempre chamando atenção por algo. Então, quando você está num relacionamento, quando você está num casamento maduro, estável e você foca a sua energia somente naquela única pessoa e aquela energia começa a se expandir para as outras áreas da sua vida, que é as suas finanças, que é a sua vida profissional,
cara, a sua vida vira uma bola de energia, de prosperidade que é imensa, sabe? Então aquilo começa a se expandir por todas as áreas da sua vida, né? Então a gente acredita muito nisso, eu e a Amanda, a gente está sempre alinhando isso, porque não é fácil, principalmente para o homem, porque a gente é uma criatura visual, né? Então a maioria dos homens sofrem muito com isso, e quando eu falo sobre essas coisas aí na internet, às vezes a gente posta algum vídeo falando a respeito, tem gente que fala, pô, eu queria saber um pouco mais sobre isso, porque eu percebo que meu marido tá em grupos de pornografia com os parça, com os amigos, aquela coisa toda, né? Eu percebo que a minha mulher não está tendo interesse mais em mim. Eu percebo que a gente está esfriando enquanto casal. Como que você consegue equilibrar isso e como que você consegue transferir essa energia, canalizar essa energia na sua vida para que ela possa resultar em prosperidade para o casamento? Eu não estou falando só de prosperidade financeira só, estou falando de prosperidade para todas as áreas da sua vida. Então o casamento, o nosso filho principalmente, ele destravou muitas coisas na nossa vida, porque ele foi, né, o Apolo foi aquela mensagem, inclusive, que chegou e falou, ó, agora acabou, agora não tem mais aquele negócio de ficou bravo, eu tenho a opção, porque ainda casado existe a opção, né, de eu vou sair fora, quer saber, se você tá afim mesmo, você me liga, não tem mais isso, você tem que comprar fralda pro moleque às 7 horas da noite. Então, o Apolo, ele trouxe essa firmeza, que quando você entende essa firmeza e você não corre da responsabilidade da vida, né, você amadurece e você se torna homem de verdade. Então, um casamento maduro vai tornar uma mulher mesmo com, não que ela não possa ser mulher fora de um relacionamento ou de um casamento, mas quando você é mulher para o seu marido e o marido é homem, é esposo, é marido para a sua esposa, cara, aí você tem uma configuração de sucesso. Né? E aí, não estou falando só de relacionamentos heterossexuais, né? Pode ser em qualquer relacionamento, até num relacionamento homoafetivo, pode existir essas duas energias, masculinas e femininas. Claro. E aí, quando o sucesso acontece. Agora, o que a gente vê muito, né? E eu vejo muito isso, porque como homem a gente enxerga mais isso, são muitos homens que se recusam a crescer. Ele se recusa a deixar para trás a pornografia, ele se recusa a deixar para trás os contatinhos, ele se recusa a deixar para trás as diversões, o videogame. E não tem nada de errado com o videogame em si, né? Deixando bem claro isso. Mas existe algo de errado quando você usa isso como válvula de escape, sendo que a sua vida não está resolvida financeiramente, afetivamente, não está resolvido dentro de casa, não está resolvido, o seu corpo não está bem resolvido, você não está seguindo uma dieta, você não está seguindo uma vida saudável, tá tudo em frangalhos, mas o cara tá lá passando 5 horas jogando PES. Pro Evolution Soccer. Então existe isso, sabe? Então, às vezes é um pouco duro, às vezes a galera não gosta de ouvir isso, mas é a realidade. Quando a gente está na vida adulta, existem algumas responsabilidades que têm que ser assumidas, né? E o meu despertar, ele aconteceu muito similar com o da Amanda, né? Ele tem um histórico na minha vida. Eu, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar como vendedor de gibi, de livros usados na Feira da Boa Vista, aqui em Rio Preto. Então, todo domingo eu ia lá com a minha feirinha, né, com os meus livros e meus gibis, e eu colocava uma banquinha lá e colocava a banquinha do Danilo e eu vendia livro e gibi usado na feira. E aí eu tinha um grande sonho quando moleque, que era viajar para fora do país. Eu queria aprender inglês, eu queria estudar fora, eu queria trabalhar fora. E aí quando eu fui falar com meu pai, ele falou, a gente não tem dinheiro para pagar curso de inglês para você. E aí com 14 anos, o máximo que eu ganhei na feira foi trabalhando lá, foi R$30, o que na época era algo próximo aí de R$100, R$130 hoje, né? Aí, ajustado aí para a inflação. E quando meu pai falou isso, eu falei, cara, eu não vou deixar isso me parar. E eu fui batendo de porta em porta em várias escolas de inglês pedindo uma oportunidade. E aí uma escola de inglês, a mulher olhou para mim e falou, todo mundo tinha me dado desconto de 30%, 40%, 50%, mas ainda não fechava a conta. E aí essa mulher olhou para mim e falou, tô vendo que você tem vontade de aprender, eu preciso de alguém aqui para pegar o café, para limpar o banheiro, para limpar a lousa, um boy aqui para fazer tudo que a gente precisa, né? Em troca eu posso te dar o curso de inglês. E foi assim que eu aprendi inglês. E aí, no que eu aprendi inglês, um amigo meu trabalhava num navio cruzeiro, eu vi as fotos dele no Orkut, um dia o cara estava no Egito, outro dia na Grécia, outro dia na Itália, e eu falei, cara, eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero fazer isso também. Aí ele me passou o contato, fui trabalhar no navio cruzeiro, e quando eu voltei do navio, isso foi em 2008, 2009, fiquei 1 ano no navio, basicamente, né? Que é o tempo de contrato deles. E aí viajei, conheci 14 países, é trabalho duro mesmo, né? Meu amigo tinha me alertado sobre isso.
Mas quando eu voltei, era 2008 para 2009 já, eu voltei em 2009, né? Em 2009 tinha acontecido aquela crise, em 2008 tinha acontecido a crise imobiliária nos Estados Unidos e meu pai tinha uma corretora de imóveis. E aí, em 2009 já tinha chegado essa crise aqui no Brasil. E aí meu pai precisou usar todo o dinheiro que eu tinha acumulado no navio. Eu tinha voltado com quase 30 mil reais, né? Porque eu tinha voltado com dólar. Eu não gastei nada, eu fui extremamente pão duro lá no navio, não comprei nada, não fiz nada, basicamente, só descia na cidade. Só descia na cidade, como sempre, não, como até há pouco tempo atrás. E eu fui lá e economizei ao máximo, né? E aí meu pai precisou usar todo o dinheiro. Então eu falo que eu comecei do zero 2 vezes, porque eu comecei do zero quando eu vendi gibi e livros usados na feira, trabalhando de office boy em troca do curso de inglês. E aí quando eu voltei do navio com algum dinheiro, que era o que eu ia começar a minha vida, ia começar a viajar, ia tentar a vida nos Estados Unidos, ia, sei lá, dar entrada num apartamento aqui, qualquer coisa que eu fosse tentar fazer, eu peguei esse dinheiro e acabei ajudando meu pai nisso aí. E ele me devolveu o dinheiro, né? Justiça seja feita, ele me devolveu o dinheiro, mas ele devolveu em parcelas de R$100 durante 5 anos, assim, sabe? Então acabou que esse dinheiro virou dinheiro de baladinha, dinheiro de final de semana, dinheiro da sorveteria. E aí eu simplesmente tive que recomeçar do zero, trabalhando em loja de shopping, trabalhando em restaurante, fui barman nesse meio tempo. Então a Amanda até encontrou o propósito de vida dela muito cedo, mas eu brinco que eu fui igual ao Seu Madruga, eu fui sacoleiro, boxeador, fiz tudo de tudo um pouco. Mas eu percebi que o entendimento financeiro, que a educação financeira era aquela uma coisa que podia mudar tudo o restante da minha vida. Porque eu vi, inclusive, que a falta de educação financeira podia fazer com uma família. Então, quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei de volta para o Brasil e vi o que estava acontecendo na minha família, que meu pai precisou pegar aquele meu dinheiro do navio, inclusive, ele não conseguiu salvar a empresa, a gente teve que comer durante muito tempo, a gente acabou comendo arroz, feijão e ovo, não reclamando, né? Claro, tem gente que nem isso tem, mas pra gente foi um baque de comer isso porque não tinha outra opção, porque o dinheiro do mês não estava dando para fazer compra, não tinha como comprar uma carne, sabe? Então isso tudo fez eu olhar e falar, cara, eu tô vendo meu pai tendo que vender bens pessoais para poder fazer a conta fechar no final do mês. E meu pai chegou a ganhar muito dinheiro. Meu pai foi engenheiro, ele trabalhou, ele chegou a ganhar 20, 25 mil. Então a falta de educação financeira muitas vezes faz com que você passe por situações que você não precisaria necessariamente passar, né? Então eu percebi que o tanto de sofrimento que a minha família passou e o tanto que o entendimento dessa disciplina poderia fazer com que outras pessoas não tivessem que passar por aquele mesmo sofrimento e melhor, que outras pessoas pudessem inclusive transbordar na vida de outras pessoas, porque ninguém ajuda o outro caído, né? Sim. É igual no avião, quando você está no avião, ele avisa, coloca a máscara primeiro em você e depois no seu filho, depois na sua família, porque você não ajuda ninguém se você não se ajudar primeiro. E você está de pé financeiramente é o primeiro passo para você poder ajudar qualquer outra pessoa. Volta naquilo que eu falei, né? Egoísmo de você querer pagar só suas contas, tá bom para mim. Tem que estar bom para você, mas tem que estar bom também para as pessoas ao seu redor. Você precisa querer prosperar de forma geracional. É o que eu falo, depois de mim, vai haver uma nova linhagem na minha família. Sim. Na minha família, todo mundo que veio antes, ninguém tinha dinheiro. Nem meus tios, nem meus avós, nem meus pais, ninguém tinha dinheiro. A partir de mim vai nascer uma família rica. A partir de mim, naquele momento em que nasceu o meu filho vai nascer com uma outra consciência, com uma outra cabeça. A gente vai fazer de tudo para que ele tenha entendimento do que a gente fez para conseguir prosperar financeiramente e fazer com que ele não tivesse nenhuma necessidade, para que ele possa fazer isso pelos filhos dele, para que ele possa transbordar na vida de outras pessoas. Então a nossa família vai ser uma família rica a partir da gente. Eu acho que toda pessoa tem esse potencial, tem essa capacidade. E quando eu resolvi dedicar minha vida para isso, eu percebi o quanto que isso é poderoso, cara. Quando uma pessoa vira para você e fala, nunca sobrou dinheiro e agora está sobrando. Eu nunca consegui realizar um sonho, nunca consegui viajar, nunca consegui fazer nada e agora eu consigo, eu falo, caramba, agora é isso. Para mim é isso, sabe? Então são os propósitos de vida aí que nascem principalmente do momento de dor. Acho que ninguém desperta um propósito de vida estando na boa, suave, né? Sim, com certeza, com certeza. E vocês são aqui, né? São duas histórias super inspiradoras para todas as pessoas, né? E aí que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam sobre as crenças limitantes? Porque aqui vocês falaram sobre ter dedicação, correr atrás dos sonhos, não desistir. Mas às vezes a gente fala que a gente vê que as pessoas falam assim, mas será que eu consigo? Mas será que sozinho, né? Tem alguma coisa nesse sentido assim. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, até para inspirar as pessoas, para que realmente, olha, você consegue, você dá conta, né? Não desiste na primeira adversidade que você tem aí, né?
Quer falar? Pode falar. Eu falei bastante já. Tô no meu ar ainda. Eu acho que esse tema de crença limitante, ele é algo que precisava ser inserido na infância, né? Essa educação em relação a crenças que nos limitam, né? Como é duro ter que fazer o exercício de fazer a pessoa acreditar em quem ela verdadeiramente é, antes das dores, antes dos traumas, antes dos medos, antes das perdas. Isso é muito complexo. A gente pensa, né, enquanto instituição, todos os dias, como é que a gente elimina alguns fatores da vida desse adulto que impede ele de crescer, né? E no topo dessa pirâmide é a crença limitante, ou na base dessa pirâmide são as crenças limitantes, mas como é que a gente interrompe isso rápido? Então, foi super legal vocês perguntarem isso, porque a gente está, nesse momento, estudando metodologias de pensar quais são as aulas, diante de tudo que Valquírias oferece, mas quais são as aulas, quais são as atividades essenciais que precisam ser oferecidas para que essa criança se emancipe já na sua juventude. Para que ela não se torne um adulto pobre, cheio de crenças. E pobre financeiramente, pobre mentalmente, pobre espiritualmente. Porque a pobreza, a gente fala muito quando as pessoas falam assim, essas pessoas moram num barraco, ou moram numa casa depredada. Na verdade, aquilo é um reflexo do que está dentro dela, é a manifestação do que ela sente. E geralmente essa pobreza financeira, emocional, espiritual, aconteceu por conta das crenças que a limitavam. Me disseram que eu não posso fazer isso. As crenças limitantes são extremamente perigosas. Eu já vi mulheres, o meu tema é muito voltado para o feminino, morrer porque ela acreditava e que... Gente, a gente precisa falar sobre isso. As religiões precisam tomar cuidado com o que elas falam. Então, a pessoa vai em uma determinada igreja, ela está apanhando do marido, ela está para morrer. E a pessoa que orienta diz, é porque você não está rezando direito. Bota teu joelho no chão e reza que teu marido para de te bater. E ela acredita naquela crença. Tenho nada contra a religião, já foi no meu livro, quem lê vai ver. Culto evangélico, espiritismo, ayahuasca, eu vou eclética. No que me chamam de falar, Deus está aqui, eu tô lá. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente já viu mulheres sendo assassinadas por acreditar, porque instalaram uma crença que a limitava de acreditar que ela poderia sair daquele relacionamento. Então, em todas as áreas da nossa vida são instaladas crenças que nos limitam de crescer. Agora, que momento que isso é instalado? É na infância. Na infância, alguém vai te apresentar e fala assim, ela é tímida. Qual é o seu nome? Antes da criança falar, ela é tímida. Ela cresce uma pessoa tímida. O rótulo, né? Você vai rotulando. E aí, o segundo maior medo do mundo é falar em público. O primeiro é morrer. O segundo, falar em público. Quantas pessoas acreditam que falar em público não é para elas? Mas quem instalou essa crença? Em que momento essa crença vem? Essa crença vem, geralmente, da infância. As pessoas perguntam muito como é que vocês lidam com as pessoas em situação de pobreza, em situação de prostituição. Ponto 1, são humanos. Segundo, a gente não conversa com adultos. A gente conversa com as crianças e com a criança interior daquele adulto. Então, quando começa a surtar, não sei o que... Você tem que olhar com compaixão e entender que aquilo é a manifestação da criança interior ferida, pedindo socorro por aquelas crenças que foram instaladas nela na infância e hoje ela, na sua fase adulta, não consegue atravessar essa fronteira entre a crença limitante e o progresso e continua com 30, 40, 50, 60 anos se comportando feito uma criança. Então, essa criança interior ferida que não foi cuidada, ela leva para a fase adulta essas crenças, né, que as limitam de conseguir alcançar algo. Nós fizemos um estudo e a gente percebe que extrema pobreza é diferente de pobreza. Sim. Esses números, e o Preto já tinha ouvido a assistência, eu falei, isso é assustador, porque nós estamos falando de extrema pobreza. Extrema pobreza são pessoas com vínculos familiares rompidos, são pessoas que não têm o básico na mesa, são pessoas que têm algum problema com dependência química severa, pessoas com problema de alcoolismo, pessoas que não têm documento, não sabem nem o que está fazendo aqui no planeta Terra.
Tô vivendo aqui, disseram para mim que a dinâmica é X. Quando você vai para a pobreza, são pessoas que estão em situação de desemprego, mas que estão procurando emprego. Aí você vai subindo, aí você fala, gente, o que mantém a pessoa na extrema pobreza e na pobreza? São as crenças. Que aí você fala assim, eu te arrumei uma entrevista de emprego. Ela fala até 1 hora antes que ela vai. 1 hora antes dela ir, ela simplesmente olha para ela e fala assim, eu acho que eu não vou passar. Essa roupa minha não é boa, eu não tenho vocabulário, não sei o que. Ela instala, pega um monte de coisa que ela viveu e não consegue atravessar. Se não tem um suporte emocional, a extrema pobreza é uma questão de saúde mental, não tem nada a ver com desenvolvimento social. A pobreza é desenvolvimento social. Mas antes você precisa trabalhar esse desenvolvimento emocional. Precisa se dar suporte. Eu recebi um feedback, que acho que para a gente falar sobre essas crenças limitantes, todo mundo, em geral, tem alguma crença que nos limita. Nós encaminhamos uma jovem para fazer uma entrevista em uma grande empresa. Uma grande empresa. E essa empresa nos deu um feedback, falou, olha, essa jovem, ela foi muito legal, mas ela é prepotente. Ela se demonstrou ser prepotente na entrevista. Eu falei, o que é prepotência? Ah, ela virou o olho. Ah, ela sentou... Isso não é prepotência. Os RHs precisam se capacitar, porque isso é uma crença do RH também. Isso é um mecanismo de defesa de alguém que apanhou muito na vida e que quando chega precisa colocar uma capa de coragem ou uma capa que mostre que você está no comando para você conseguir suportar estar num lugar que disseram que você nunca ocuparia. Então, tanto do lado de cá tem a crença de que eu não consigo ocupar essa vaga, e do lado de cá das pessoas que estão mais instruídas, que receberam mais acesso à educação, também a crença de que a postura daquela pessoa que está sentada na frente é inadequada. Onde? Com base no quê? Na sua vivência ou naquilo que instalaram na sua cabeça que era certo ou errado? É uma cultura. Você não pode esperar que um jovem de favela chegue, ou uma menina da nossa comunidade, chegue e fale o vocabulário dos negócios. Vai falar o vocabulário da favela, da comunidade. E tá tudo certo. Os RHs que precisam se capacitar. Porque se você vira para um menino ou para uma menina nossa numa entrevista e diz, você mora com seu pai? E ela diz, o CPF do meu pai foi cancelado, ela está dizendo que o pai dela morreu. O que tem de errado nisso? É um vocabulário da comunidade. O RH precisa se capacitar e está pronto para receber essas pessoas. Então, o RH também tem crenças. De todos os lados tem. Que momento que a gente precisa... Qual é o momento da vida que a gente precisa trabalhar para que essas crenças vá abaixo? Na infância. Nós temos um projeto que está previsto para ser entregue em 2025, mais precisamente 23 de dezembro de 2025, que foi nomeado como Castelo da Igualdade Social. Então, as crianças, de modo geral, têm uma ideia na cabeça de que elas querem, que elas vão ser felizes e realizar o sonho delas quando elas forem para a Disney. Eu falei, pô, eu não tenho dinheiro para levar todo mundo para a Disney, eu vou fazer um castelo para vocês. Vamos fazer uma Disney para vocês aqui. E dentro dessa Disney, ela é mais do que entretenimento. É uma arquitetura da emancipação social. Então, no primeiro andar, a criança vai ter o direito de sonhar. No segundo, educação financeira. No terceiro, educação emocional. Tudo aquilo que rotula ela vai ser diluído e derrubado ali. De modo geral, com acesso à educação. Mas a gente não vai conseguir transformar a cabecinha das crianças que estão em situação de pobreza só com a educação. Elas têm que ter direito de sonhar. Elas têm que ter direito de imaginar. Elas têm que ter direito de entrar numa arquitetura dessa e falar, isso é para mim. Como é que um jovem de uma comunidade, uma menina de uma comunidade que vive na pobreza, consegue fazer escolhas se ela não acessa sonho? Se ela não acessa a imaginação? O que eu escolho? Eu escolho o que está à minha volta. Quais são? Jardim Paraíso, onde está instalado as Valquírias. Tráfico de drogas, prostituição, roubo, Valquírias. Como é que você quer que eu escolha um futuro brilhante se ninguém está me apresentando? Eu vou escolher aquilo que a vida está me oferecendo. Então, esta oportunidade de ingressar em um programa social ou de encontrar um mestre no meio do caminho, porque tem duas coisas que eu acho que mudam a vida. O pobre, ou ele ingressa num programa social, ou ele encontra um mentor, um professor que vai mexer profundamente com a vida dele e vai falar, eu sei o que eu quero. E essa mãe, muito presente. Então, eu acho que esses temas mudam.
Mas junto desses temas de programas sociais, temos que, na infância, trabalhar a cabeça das crianças. A conta não fecha. A conta não fecha. Se você investir na criança, eu não sei se eu deveria falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu tenho uma conversa sempre com o CEO da Favela Marte, que é o seu Bem-vindo. A gente conversa muito e é um cara extremamente inteligente. E a gente fala assim, já parou pra pensar que 600 pessoas estão custando 60 milhões de reais? É muito dinheiro. E ok, essas pessoas merecem. Mas se a gente investir na infância, assim como o Danilo falou que a prosperidade, a riqueza é geracional, a pobreza não pode ser geracional. Se você interrompe na infância, você já deixa de ser pobre na infância. Dali, você já vai para a juventude com uma cabeça de prosperidade, de querer avançar. Quantos jovens que teve intervenção na infância de programas sociais sérios que conseguiram driblar tudo aquilo que estava acontecendo? Não é na fase adulta que se faz intervenção, é na infância. Então, o ideal é criança e criança interior do adulto, para desinstalar essas crenças que limitam e dar asas para essas pessoas conseguirem voar. E as crenças, né, elas têm uma analogia que eu gosto muito, que ela mostra que os frutos que a gente dá, imagina que a gente é uma árvore, certo? Os frutos que nós damos é resultado das raízes, ou seja, o fruto visível é resultado da raiz que é invisível. E essa raiz invisível para o ser humano é as crenças, são as crenças limitantes, né? Então, como que se formam essas crenças? Através de padrões repetidos. Na vida financeira, pensa no tanto de coisa que repetiram pra gente durante a nossa infância, né? Dinheiro não dá em árvore, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então você é bombardeado com ideias conflitantes o tempo todo que formam o teu caráter, formam o teu comportamento. Como é que eu posso abençoar o dinheiro? Como é que eu posso abençoar a prosperidade na minha vida se me ensinaram que dinheiro é sujo, que dinheiro é raiz de todo mal, que dinheiro é difícil? Ou seja, a gente, como ser humano, a gente vai naturalmente se desviar daquilo que é difícil. A gente vai buscar, por predisposição, a gente vai buscar aquilo que é mais fácil. E até uma visão do dinheiro de assim, se ele é rico é porque alguma coisa ele aprontou. Alguma coisa tá errada. Exato. E aí, eu tive um diálogo com o Danilo que acho que me abriu muitos olhos quando a gente foi falar de finanças, e a gente identificou, né, porque demorou, assim, onde está a sua crença de que dinheiro não é importante? E o Danilo nessa provocação, e até um dia eu cheguei na resposta. A minha mãe e meu pai sempre foram contratados, assalariados, etc. Então, recebi o pagamento dia 10, sei lá, dia 5º dia útil, e aí sempre que eu pedia dinheiro para minha mãe e para o meu pai, falava assim, pai, dá 15 centavos para eu comprar pirulito? Eles respondiam assim pra mim, se eu pedisse dia 25, eles falavam assim, hoje é dia 25, tem dinheiro. Dinheiro é no pagamento. Então, eu escutei isso a vida inteira, demorou pra eu identificar. Eu e minhas irmãs. Então, o que você entende? Que você só pode ter dinheiro até dia 10. Então, eu pegava dinheiro que ia gastar. Eu falava, gente, no final do mês não é normal ter... Só que isso não era consciente. Sim. Quando eu trouxe isso pra consciência, eu falei, gente, que perigo! Eu instalei uma crença em mim com base em coisas sutis. Filha, hoje é dia 25, não tem dinheiro, é final de mês. Então eu acreditava que eu tinha que olhar minha conta no final do mês e ela tinha que estar zerada. Senão alguma coisa tá errada. Só que para trazer isso para consciência, amigos, muito e isso difícil. É muito importante sobre crença. As crenças se formam na infância, beleza, mas se você, na vida adulta, consegue identificar as suas crenças, você consegue trazer para a consciência, você consegue trabalhar elas. Porque as suas crenças, elas falam mais alto do que a tua vontade. A tua vontade pode ser de prosperar, mas as tuas crenças vão te levar para o oposto daquilo. Uma forma que eu até faço para saber se a pessoa vai ser bem sucedida na vida ou se ela está aberta para receber riqueza, eu falo para ela, imagina que você está num ônibus, aquele ônibus lotado, sol do meio-dia, aquele cansaço, todo mundo de pé, você de pé, com aquela pessoa lá segurando o negócio, com aquele cheiro gostoso, e aí imagina que do seu lado, do lado do ônibus que você parou no semáforo, do lado do ônibus que você acaba de parar uma Ferrari vermelha, e aí aquele carro, dá para ver que o cara tá no ar-condicionado, e no teto solar dele, ou seja lá o que for, teto capô baixado, você vê que a pessoa tá bem, aquele couro claro no interior do carro, eu não sei nem se Ferrari tem interior com couro claro, mas você vê aquele sol brilhando no capô do carro, quase te cegando. O que você pensa? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Se na sua cabeça vem
rico é tudo um bando de filho da mãe, né? Ostentando com tanta gente passando fome, né? Se você é a pessoa que está configurada para pobreza, se você está configurado para escassez, você vai começar a ter pensamentos negativos sobre essa pessoa. Você vai condenar ele, você vai falar certeza que tem coisa errada, certeza que é herdeiro, isso aí o papai deve ter comprado. Você nunca vai abençoar aquilo lá. Agora, se por outro lado você abençoa isso e você fala... Cara, eu queria 5 minutos para trocar ideia com esse cara, que ele sabe de algo que eu não sei. Eu queria parabenizar ele. Meu irmão, parabéns pela tua conquista. Eu sei que eu também vou ter a minha um dia. Eu sei que eu também posso. Me ensina, me fala o que você fez. Se você tem essa postura, você está aberto para receber riqueza na tua vida. Então, esse é um exercício que eu acho que qualquer pessoa pode parar e fazer, e que se ela identificar que ela está no outro lado do qual ela gostaria de estar, porque eu creio que todo mundo gostaria de estar do lado da prosperidade, se você identificar que seus pensamentos são de escassez, dá para mudar. É só você se vigiar e falar o que eu posso encontrar de bom nessa pessoa. Eu sempre olho para uma pessoa e eu tento encontrar o que há de melhor nela, para eu poder genuinamente parabenizar ela por aquilo que ela está fazendo, porque está todo mundo passando por alguma batalha. O dinheiro não te isenta de batalha nenhuma. Ele muda a qualidade dos seus problemas, né? Se você tinha antes problema de péssima qualidade, do tipo, como é que eu vou fazer para pagar a parcela do meu apartamento, como é que eu vou fazer para pôr gasolina no carro, ter dinheiro não vai te isentar de ter problema, mas vai melhorar a qualidade dos teus problemas. De repente você vai se preocupar em comprar aquela peça importada para o carro. Potencializa de quem você é, potencializa né? quem você é. Aquilo que você já faz com dinheiro na mão, você vai fazer muito mais. Sim. Eu acho que esse tema de crença, cara, isso aí... Tem que trazer um especialista sobre isso, porque isso é muito real. As meninas, por exemplo, por que hoje nós temos muitas mulheres ocupando o mercado de trabalho, mas ainda não em lideranças? A gente nasce, as pessoas vêm com uma boneca na nossa direção. É maravilhoso, porque isso desenvolve afeto. Eu amo bonecas. Mas eu queria também ter ganhado um foguete e um carro. Uhum. Porque ensinam pra gente desde pequena que quem é o símbolo da boneca? É o do filho. Então, é em casa, brincando de boneca. E do carro? É externo. É a compra de algo lá fora. Então, o homem pega aquilo e fala, como é que eu faço pra ter um desse? Eu faço para ter um desse, eu ganho dinheiro, eu vou prosperar, eu faço negócios, eu fecho parcerias, eu faço network. A cabeça da criança, do menino, ele já é programada para ganhar dinheiro e prosperar. Da menina, como é que eu faço um desse? Eu caso, faço, fico em casa. Então, são crenças que limitam e que depois faz com que essas meninas e mulheres não queiram ocupar cargos de liderança porque instalaram uma crença na nossa vida, de que nós somos feitas para cuidar só de bonecas e de filhos. Isso é uma dádiva, maravilhoso, mas não é só isso. Sim. Nós também queremos ganhar foguetes e carrinhos na infância. E os meninos também deveriam ganhar bonecas, porque são pais. E devem assumir essa responsabilidade como pai. O meu filho brinca de boneca e brinca de carrinho. Tem essa. Não dá. Ele tem que saber que lá na frente ele vai se relacionar e aquela boneca é o símbolo do filho. A hora que ele começar a ter idade... 3, 50, eu tenho que pegar uma boneca e ensinar ele a trocar a fralda. Isso tem que ser natural. É um pai que está aí. É um futuro pai. Então, é preciso pensar nisso, mudar essa lógica, essa percepção. E os adultos precisam fazer esse movimento. É isso, trazer para a consciência e começar a mudar principalmente a maneira com que a gente educa as crianças. Aí a gente vai mudando gradativamente. Sim. E é bom que você falou isso dessa questão da maternidade, né? Enquanto a paternidade mudou a vida de vocês também. Eu também tenho um filho, homem, vai fazer 3 anos, e ele pediu, esses dias de presente, uma cozinha. Um personagem, e eu dei, sensacional, ele brincando de fazer comida, de lavar louça e tudo mais. E ainda você percebe algumas pessoas que falam, nossa, mas uma cozinha pro menino, sabe, lá na própria loja. Mas é presente? Eu falei, não, é pra ele mesmo. Ah, é pra ele? Sabe, você sente a surpresa ainda, né? Putz, pra um menino você vai dar. É interessante como... Que, inclusive, se ele pegar gosto por cozinha e aprender a cozinhar, cara, é uma das melhores habilidades que ele pode desenvolver na vida adulta. E tá ok. Sabe quando eu tava grávida? Quem cozinha em casa? O Apolo... É verdade. Eu não cozinho. O Danilo que cozinha em casa. O Apolo chutava minha barriga, as pessoas... vai ser jogador de futebol. Eu não, um bailarino. Ele tá mexendo o pé pra ser um bailarino. Por que vocês estão falando isso? Tipo, não tem cabimento. Então, são crenças, né? Desde o ventre,
se é menino ou menina, já vai escutando coisas ali ainda dentro do ventre da gente. A gente teve uma experiência, né? Até aquela que você contou, acho que num dos primeiros episódios que a gente teve aí na escola, né? Que falaram, vamos ter duas atividades. Essa aqui é só pras meninas e essa é só pros meninos. Mas por quê? Aula de jazz e karatê, é um negócio lá. E aí, se você quiser fazer jazz como menino, você vai ser massacrado, né, cara? O que é uma grande besteira. E é engraçado isso, né? Porque a escola, ela segrega demais, né? Inclusive, a escola, ela falha em reconhecer habilidades como, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso, né? Você pega aquele menino que senta no fundão, aquele moleque que não é bom em matemática, ele não é bom em português, mas ele é amigo de todo mundo, ele vende qualquer coisa, ele junta... Quando a professora quer que a sala fique do lado dela, ela vai até ele para conseguir trazer a turma junto, ele é um líder natural. A escola não está acostumada a premiar isso, a escola não está acostumada a reconhecer isso. Pelo contrário, esse menino, inclusive, vai ser taxado de semente ruim, sendo que, na verdade, ele tem uma das habilidades que são mais fundamentais na vida adulta, que é o relacionamento interpessoal, que é a habilidade de vender, que é a habilidade de se comunicar. Então, tá aí uma habilidade, né? E aí, quando você joga isso pro campo aí dos gêneros, né? Quais são as habilidades que esse menino pode estar desenvolvendo, ou que ele tem aptidão, e que a gente tá matando porque a gente tá falando, você tem que ir pro futebol. Cara, esse moleque pode ser um gênio da dança. Esse moleque pode ser um gênio de habilidades que são comumente associadas com o feminino, que é o quê? Aquela habilidade interpessoal, é aquela habilidade de conversar, de acolher, de ouvir. Então, às vezes, essa pessoa, a gente tem uma série de elementos que são associados a mulheres e elementos que são associados a homem, mas nenhum é exclusivo um do outro. E aí você pode ter uma pessoa de um gênero masculino ou feminino que se identifica mais com aquilo que é associado ao outro gênero. E não tem nada de errado com isso. A gente tem que entender que a Amanda, por exemplo, a gente fala sobre isso, né? Sobre essa questão da energia masculina e feminina. Tem que haver um equilíbrio, porque a Amanda, na posição de liderança dela, tem que colocar para frente uma energia muito masculina também, uma energia de execução, uma energia de fazer a coisa acontecer, que é uma energia comumente associada ao homem, que, no caso da mulher, também é a origem de muito preconceito, porque a gente não está acostumado, a gente vê um menino que faz as coisas, que vai atrás, que bota regra, que faz... coloca limite nas coisas, a gente fala, esse moleque vai ser patrão. Se uma menina faz isso, isso aí é difícil. Desobediente. Então, a gente tem que se acostumar a entender a pessoa na individualidade dela, quem que é essa pessoa e qual que é o potencial dela, né? Eu acho que isso aí é fundamental. E na escola, a escola é profissional em matar isso aí, né? É verdade. Leandro, tem mais 1 milhão de perguntas. Como é que a gente faz isso? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando sou eu aqui, o Fabinho não cobra o excedente, não, cara. Quando sou eu. Falou isso. Fabinho, a gente acabou de fechar uma parceria aqui, inclusive, antes de começar o podcast. Eu vi vocês falando, meu. Acho que teve uma parceria que foi fechada tá aqui, fechado, né? Então, se a gente quiser bater o recorde aí de 3 horas... Você não tem compromisso hoje não, né, Fabinho? Tá tudo certo. Olha, tem nem palavras pra agradecer essas 2 horas de conversa. E aí, gente, eu vou contar aqui, eu escrevi pro Odelmo, né, Odelmo? Aqui. O Leandro já colocou aqui Eu já vou dar um spoiler aqui, na verdade não é spoiler. Gente, pela primeira vez, o que nós vamos fazer aqui com o Rio Preto Cast? Nós vamos dividir esse episódio em 2, porque é tanto conteúdo, assim, interessante, que dá... Claro que 2 horas às vezes é difícil de todo mundo ficar ouvindo, então vamos dividir o programa em 2. Então, essa semana você está acompanhando a primeira parte do episódio e esperamos você na semana que vem para acompanhar a segunda parte do episódio, que eu vou falar para você que tem muita coisa bacana, né, Odelmo? Tem muita coisa, foram muitas histórias, muito aprendizado, né? E assim, da nossa parte, só agradecer vocês por terem topado, estarem aqui com a gente. Foi uma experiência incrível, gente. Maravilhoso. Tá vendo? Deu certo, gente. Deu certo. Até o final. E você que nos acompanha, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Como eu disse no começo, o TikTok nosso está bombando. Estão dando um beijinho aqui na nossa frente, que fofo. Coisa linda. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube aí, tem cortes, tem os episódios completos. E a gente se vê semana que vem. Não sei se você está vendo isso na primeira, na segunda parte, não importa. O que importa é que semana que vem tem mais um episódio inédito do Rio Preto Cast. Certo, Leandro? Exatamente, certíssimo. Gente, obrigado Amanda, obrigado Danilo. E quem sabe aí nos vemos numa próxima oportunidade, né? Tamo juntos. Obrigado vocês pela oportunidade. Obrigado, gente. Foi muito agradável. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.